E no caso do ilusionismo, como que é o processo? Existe um processo de transmissão? Que nome nós daríamos para os personagens que estão ali num pressuposto processo de transmissão? Alguém quer aprender a arte do ilusionismo. Como que se faz? Vamos lá. Tem duas vertentes aí. Uma delas é, se você quer fazer parte de um time de ilusionismo, ou seja, onde você não precisa ser o protagonista, o ilusionista, mas você pode ser um assistente ou alguém da produção, algum técnico oculto que está puxando a cordinha para a mulher levitar, né? Então, ou seja, temos um processo para isso e temos um processo para a pessoa que quer ser o próprio artista. Por quê? Como o mestre Léo falou, se você quer formar artistas, mas baseado naquilo que você faz, se você quer montar uma outra cópia sua, provavelmente não vai funcionar, porque você não está dando a liberdade para o artista se desenvolver, ou seja, para ir num patamar maior, ou mais elevado. Isso tem muito a ver com a cultura do mágico. A cultura do mágico. Se você vê aquele filme O Grande Truque, né, você vê que onde no final um quer matar o outro, inclusive, de tanta rivalidade. E é isso que acontece no mundo da mágica. O mágico, quando eu ensino a mágica para alguém, eu, mais do que simplesmente passar uma técnica para o outro, estou criando como se fosse uma concorrência. Ou seja, se eu quero ser um mágico de destaque melhor, eu não posso ensinar nada para o mestre Léo, porque se eu ensinar para ele, ele vai fazer igual a mim. Então, eu não vou ser mais o mágico de destaque. Deixa eu aproveitar a oportunidade, mas sem querer atravessar a sua fala. Mágica e ilusionismo, que relação é essa? É a mesma coisa? Vamos lá. Essa diferença, na verdade, eu coloquei aqui no Brasil. Acho que isso é do interesse dos internautas. Coloquei no Brasil essa diferença pela primeira vez na história, em 1993, no programa fantástico da Rede Globo. E qual que foi a intenção minha na época? A intenção minha foi mostrar que mágica tem suas vertentes. Nos Estados Unidos, tudo era magic, né? Não importava se o cara fazia um carro desaparecer ou se o cara fazia um coelho sair da cartola. Eles entendiam as diferenças, que o cara que faz o carro aparecer precisa de mais investimento, uma equipe, uma outra estrutura. E o cara que faz lá o coelho aparecer da cartola é uma habilidade diferente que só depende dele, né? Só que aqui no Brasil, como tudo ainda era novo, tudo era mágica. Então, como é que ele ia diferenciar? Quanto o cara que tira a coelho da cartola cobra? R$100, tá bom. Quanto que aquele mágico, então, que faz o carro sumir, a pessoa levitar? R$100 também? Não, ele cobra R$1.000. Não, mas como assim? Por que essa diferença? Tudo é mágica, não é? Não, porque ele é o mais barato, então. Essa cultura existia aqui no país. Quando eu vi isso, meu sonho não era fazer a mágica com cartas. Meu sonho era fazer os grandes espetáculos. E foi aí, então, que eu fiz o quê? Tive que diferenciar. Espera um pouquinho. Isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra. E foi então que eu criei essa diferença, colocando que mágica depende da habilidade do artista, ou seja, são mágicas que dependem mais da habilidade do artista e não depende dele gerenciar pessoas. Ilusionismo depende de uma outra habilidade, né? Não só ele ter a habilidade própria, mas como que ele pode ter a habilidade de gerenciar outra pessoa para atuar no palco e fazer com que o espetáculo aconteça, mesmo que o artista esteja em cena e não esteja diretamente comandando, né? É aquilo que a gente fala, a gente treina a pessoa a fazer o papel dela, independente de ter alguém cobrando dela. Papo de leigo. O ilusionismo seria uma mágica mais coletiva e complexa. Mais coletiva e complexa. Almejando um efeito mais espetacular. Exatamente. É através do ilusionismo que você vê um carro aparecer, um helicóptero surgir do nada, né? Um caminhão aparecer diante das pessoas. É muito doido isso acontecer diante dos olhos. É doido. Um minutinho de tietagem, mas eu tenho desconto, vai, por favor. É muito. É isso que me fez apaixonar pelo ilusionismo, porque não é apenas a sua habilidade, né? Aquilo que eu sempre dou como exemplo, um coelho não vai te processar, né? Uma pomba não vai chegar atrasado para o ensaio, né? Ele sempre está lá dentro da caixinha, você controla. Agora, quando você trabalha com o ser humano, né? Você não imagina o que ele pode fazer com você, porque é um outro ser humano. Então, a ideia é como que eu posso estar
transmitindo a minha mentalidade para essas pessoas. Como você falou de transmissão, Isso. mais importante do que muitas vezes eu ensinar uma técnica determinada, principalmente quando eu estou formando mágicos ou ilusionistas, mais importante do que eu falar, vou te ensinar essa técnica. Não, porque essa técnica ele pode desenvolver. Mais importante para mim é eu tentar entender, dentro da perspectiva dele, quem ele é. Ou seja, qual a identidade dele. Porque a partir do momento que eu ajudo ele a identificar a identidade dele, qual é o personagem que ele quer ser, por que ele faz aquilo que faz, e eu transmitir a minha mentalidade, como mentalidade, por exemplo, né? Eu gosto muito dessa coisa do invisível, né? Que foi que o mestre Léo Imamura também falou, está aqui. O que é o invisível? Né? Invisível é aquilo que a gente não vê. Né? Aquilo que os olhos não enxergam, parece que a mente julga que não existe. Ou seja, por isso que eu escrevi aqui na carta, invisível, ou seja, como é que eu faço a carta sumir aqui e depois aparecer aqui? Simplesmente eu jogo a carta para trás. Né? Eu jogo a carta para trás assim, desse jeito. E, como a pessoa não vê, eu faço esse movimento com a mão, que eu chamo de misdirection, todo mundo olha para cá, e quando está todo mundo achando, a carta está lá, eu viro e surpreendo. Não está mais. E quando todo mundo está pensando, onde está? Rapidamente eu venho atrás da orelha, fecho a mão e a carta novamente reaparece. Né? Reaparece entre aspas, porque ela nunca desapareceu e ela nunca saiu da minha mão. E aí vem, né, a grande mentalidade que eu gosto de passar. Essa técnica, você aprende em livros e manuais, pela internet tem também. Só que não é isso que é importante. O que é importante, por exemplo, numa mentalidade? É transmitir os valores e princípios daquilo que a pessoa pode levar. Porque a técnica é volátil, ela pode, cada vez que passa, treinar uma técnica diferente, mas os valores e princípios são imutáveis. Por exemplo, qual que é a maior lição disso aqui que eu estou ensinando, por exemplo, para quem está vendo? Não é que a carta some, isso é legal. É que a mágica depende da intencionalidade. Mesmo que você saiba como faz a mágica, se você não tiver intenção de fazer a mágica para outra pessoa, a mágica não acontece, nem para quem você está mostrando e nem para você mesmo. Ou seja, se você não toma a atitude de fazer, a mágica não acontece. Em outras palavras, aí vem, mas o porquê, Isaú, que eu faria mágica para outra pessoa? Pois é, uma grande pergunta. E que muitas vezes a gente não tem resposta e por isso muita gente acaba não fazendo nada, porque ela não entende o propósito, não entende o porquê que ela está fazendo aquilo que faz. E eu também tive exatamente essa crise. Porque essa mágica é a mágica mais básica que tem. Foi a primeira mágica que eu aprendi quando eu tinha 10 anos de idade. Só que no começo é legal. Mas depois que você aprende outras mágicas, isso aqui fica algo bobo. Você fala, eu não vou fazer mais isso. Agora estou no outro nível, agora só vou fazer isso. Daqui a um pouco, estou no outro nível, agora só vou fazer carro aparecer. Isso aqui não tem mais graça. Só que isso é se você pegar e pensar apenas pelo lado da arte, pela arte apenas. Mas quando você começa a pensar no propósito, por que você está fazendo isso para o outro? Não é para você se exaltar. Não, estou fazendo isso porque quero mostrar o seguinte. Ó, como sou bom. Ó. Eu faço a carta sumir e você não faz. Eu sou bom pra caramba. Né? Eu sou o melhor cara do mundo. Né? Porque eu sou um mágico. Você não é. Né? Quando você coloca a arte sob essa perspectiva da vaidade, do orgulho, tudo perde sentido. Tudo. Essa mágica da carta perde sentido, flor perde sentido. Aí você vai numa onda de cada vez buscar mais. Né? O Dini morreu com esse pensamento. O que mais que eu posso fazer para surpreender o meu público? Porque o meu público me adora e eu tenho que surpreendê-lo cada vez mais. Muitos mágicos morreram tentando surpreender mais o seu público. Por quê? O foco estava errado. Não tem a ver com você, não tem a ver com o público, mas tem a ver com o porquê você faz aquilo que você faz. Quando eu entendi que a mágica para mim era só uma ferramenta que eu podia ajudar uma pessoa a ter uma mentalidade diferente, uma visão diferente, né? Assim como o Kung Fu Life, exatamente isso, o que é? É você ter uma vida Kung Fu, aquilo que você pratica dentro de um dojo, dentro de um mokun, dentro de um lugar específico, você estender a conduta, levar para fora, isso começa a fazer sentido.
Porque se você coloca dois num ringue, né, só para um combater o outro para ver quem que é melhor, é briga de galo. Não faz sentido. Agora, quando você começa a falar, não, mas eu não ensino isso para você ser melhor que o outro e deixar o outro de olho roxo. Mas eu ensino isso porque combate simbólico quer mostrar muito o quê? Que aquilo que você combate lá dentro de quatro paredes, você é um combate que você tem com o seu chefe, com a sua esposa, com o seu filho, com o seu pai, com você mesmo. E aí começa a fazer sentido. Aí o sistema de aprendiz começa a fazer sentido. E é essa busca que a gente quer fazer com que as pessoas enxerguem. Né? Que eu, por exemplo, quero fazer exatamente isso. Né? Porque o que é o invisível? O invisível é aquela coisa que a pessoa não consegue enxergar. Por isso que mais importante do que a pessoa vê, na minha área de ilusionismo, o que a pessoa vê, muitas vezes, é o que menos tem importância. Né? Pensa o seguinte, o que é que ela não está vendo? O que ela não está vendo? Quando vai no espetáculo, né, de ilusionismo, tudo que você está vendo não tem muita importância. O que é que você não está vendo é que vai determinar, né, onde está o truque daquela mágica.